Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Vamos continuar com o nosso estudo do livro de Apocalipse. Hoje veremos capítulo 10, versículos 7 e 8. O 7 começa dizendo: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, gente, quando esse anjo tocar a sua trombeta, automaticamente será encerrado esse parênteses que nós estamos estudando, isto é, esse espaço de tempo que contém vários acontecimentos conforme nós temos visto. E aí, pessoal, dentro dessa sétima trombeta que estão os juízos das sete taças. E aí eu recomendo a vocês a leitura do Apocalipse capítulo 11, dos versículos 15 ao 19, para você ver o que acontece lá na sétima trombeta ao ser tocada. Pois bem, diz aí, ó, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Gente, nós temos que entender o seguinte, que a igreja no Antigo Testamento era considerada um mistério de Deus que estava oculto. Nem os próprios profetas que profetizaram, vamos dizer assim, sabiam que existiria a igreja, que Jesus Cristo viria para implementar a igreja. Os anjos também não sabiam disso, isto é, Deus guardou o segredo de todo mundo. Então isso fica de exemplo para nós que Deus sabe guardar segredos. Vamos ver, além desses versículos que estão aí na tela, que vocês podem ler depois, eu quero abrir aqui em Efésios capítulo 3, versículos 9 e 10. Olha aí. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, tá vendo? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, quando se fala aí de principados e potestades, não significa apenas anjos malignos, mas sim tem os principados e potestades da luz, aqueles que estão lá em cima com Jesus Cristo. Muito bem, então você vê que a igreja estava oculta, era esse mistério. Depois do arrebatamento dela, gente, outro mistério começará a ser revelado. E aí tem fatos ocultos que nós só vamos saber com detalhes posteriormente. Então, olha Apocalipse capítulo 17, versículos 5 e 7. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha o 7 agora. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então nós vamos dizer também que lá no Apocalipse vai aparecer essa mulher. Quem será? Então, quando chegar no momento aí oportuno, nós vamos falar a respeito disso daí. Pessoal, novos mistérios serão revelados, algo que não está claro para nós agora, e nós saberemos os detalhes do que Deus preparou para a humanidade posteriormente. Pois bem, aí o versículo 7 do capítulo 10 continua falando. Então, né, cumprir-se-á um mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Vamos abrir aqui em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Veja bem, o 4:11 fala assim, ó: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mestres e pastores. Gente, a pergunta é: esses ministérios ou dons ministeriais, enfim, estão ativos hoje? Nós temos a certeza absoluta de que sim, tá? Porque nós, quando estudamos esse assunto um pouco mais detalhadamente, você vai ver que existem três categorias de dons. Essa que nós estamos vendo aqui é a categoria do filho, tá? Então, chamada também de dons do filho. Romanos capítulo 12, dos 6 ao 8, nós vamos ver ali os dons do pai. E em 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 11, a gente vê os dons do Espírito Santo. Então fica sem sentido né, nós termos apenas os dons do Espírito Santo e os dons do Pai ativos hoje e os dons de Jesus inativos. Porque tem muita gente que fala que não tem apóstolo hoje em dia, não tem profeta, não tem evangelista, não tem mestre, certo? Aliás, o mestre até que é um pouco mais aceito, mas os demais
Eles dizem que não tem. Agora, gente, o mesmo versículo que fala de pastor, fala de profeta, apóstolo e mestre. Então, se não tem mestre, profeta e apóstolo, também não tem pastor e evangelista, certo? Então, o mesmo versículo. Então, nós cremos com, vamos dizer assim, 110% de certeza que esses ministérios estão ativos atualmente. Agora, se a denominação não reconhece, aí é uma questão dela, porque às vezes o fundador, e que nós respeitamos, todos eles e tudo, né? São pessoas dedicadas ao evangelho, foram, né? Aqueles que já faleceram, ele de repente estabeleceu a igreja dentro da revelação que ele tinha desse assunto. Então ele precisava ter estudado um pouco mais, de repente nas condições que estava também não tinha essa possibilidade, tá? Mas hoje, né, depois de estudos, depois dos recursos que nós temos certeza absoluta de que esses dons estão ativos e estão aí no corpo de Cristo, na igreja invisível, por mais que a denominação não reconheça, gente. Então, veja bem, ninguém detém 100% da revelação de Deus, irmãos. Ninguém detém. E por mais que um homem tenha sido ungido, tenha dado origem a um grande movimento da parte de Deus, ele pode ter errado. Como eu também já errei, como você já errou, no que diz respeito à interpretação bíblica, tá? Então, resumindo, esses ministérios estão ativos, sim. Até porque a gente sabe que se existe o falso, aqueles que estão dando profetada por aí, é porque existe o verdadeiro. Uma coisa, veja bem, a Bíblia fala de 3 dons de profecia. Então a gente fala, Romanos 12, tem o dom de profecia do Pai, vocês vão ver lá, tá? Dos versículos 6 ao 8. 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver lá também o dom de profecia do Espírito Santo. E em Efésios capítulo 11, a gente vê aí esse dom ministerial de profeta. Então a gente precisa saber separar quem é quem, o que faz e as funções. Então, meu irmão, se você já tomou a profetada, não deixe de acreditar no ministério do profeta. Ele existe e está ativo atualmente. Então, recomendo que você adquira algum material ou se aprofunde nesse estudo e tenha para que você tenha um maior conhecimento desse assunto. Olha só, Lucas capítulo 16, versículo 16, ó, tem gente que fala que não existe mais o ministério de profeta, justamente por causa desse texto aqui. Ó. Eles dizem, né, o versículo diz, a lei e o profeta e os profetas profetizaram até João. Desde esse tempo, desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar a sua entrada nele. Então, veja bem, de fato, os profetas profetizaram a respeito do reino de Deus, a respeito de João Batista e a respeito de Jesus, até a vinda de João mesmo. Se João já veio, não faz sentido você ficar profetizando sobre ele. Se o reino de Deus já está sendo pregado, não faz sentido continuar com esse tipo de profecia, tá certo? O reino de Deus começou a ser profetizado, né, dos profetas antigos, eu quero dizer, tá? Então o reino de Deus começou a ser pregado a partir de João Batista. Então os profetas do Antigo Testamento não vão profetizar a respeito disso, sendo que já começou, já se cumpriu, tá? E de Jesus deu continuidade. Nós estamos aqui para implementar reino, certo? Não é à toa que a oração do Pai Nosso diz lá, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Então, estamos aqui para implementar o reino de Deus. Muito bem. Voltando para Efésios capítulo 4, versículo 11, não perdendo em perspectiva, né, o Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que terminou falando lá dos profetas, olha o que diz aí o texto. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e aí continua o versículo. Gente, outra pergunta, esses dons são apenas para os homens? Tá? Tem também irmãos que defendem que só homem que tem esse chamado aí de pastor, de apóstolo, profeta, pastores e mestres. Pessoal, não é assim que funciona. Deus, gente, não vamos dizer, não faria uma injustiça desse tamanho com as mulheres, tá certo? Quando eu estava fazendo seminário, nós estudamos uma matéria lá chamada Leituras Contextuais da Bíblia, que ela incentiva nós lermos a Bíblia em outras perspectivas. Tá? Então, você começa a ler a Bíblia com uma mente voltada para o meio ambiente. E aí você vai ver que desde aquele tempo já tem versículos ali no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, onde Deus se preocupava com o meio ambiente.
certo? Mas como nós não lemos a Bíblia nessa perspectiva, isso aí acaba passando em branco. Mas tem. Depois você pesquisar, que você vai ver Deus tendo cuidado com as aves, Deus tendo cuidado com questões sanitárias, etc, etc, tá? Para preservar o meio ambiente. Da mesma forma, essa disciplina nos encorajou a ler a Bíblia na perspectiva das mulheres, olhando a importância das mulheres na Bíblia, gente. Então, nós cremos sim que existe um chamado pastoral, apostólico, de mestre, profeta, evangelista, tanto para homens quanto para mulheres, porque Deus, irmãos, não é machista. O homem pode até ser, a denominação pode ter essa conotação machista e não dar espaço para as mulheres, não reconhecer o chamado delas na igreja, tá certo? Na denominação, porque a igreja invisível você pode ter certeza que Deus já reconheceu há muito tempo. Então, nessa disciplina, leituras contextuais da Bíblia, se você começar a ler a palavra do Senhor, olhando a importância das mulheres, tendo a mente voltada para isso, você vai perceber que não tem como Deus discriminar as mulheres em Efésios 4:11, falando, olha, esses dons aqui ministeriais são só para homens, principalmente de pastor, é só para homens. Tá? Já os dons de 1 Coríntios 12, do Espírito, não. Esse todo mundo pode ter. Homem, mulher e tudo. E os dons do Pai também, de Romanos 12, é para todo mundo. Mas esses aqui de Efésios 4:11, não. Esses são só para homens. Gente, o caráter de Deus não é assim. O caráter dele envolve justiça. E ele, como eu falei, Deus não é machista. A denominação pode até ter isso, mas o Senhor Jesus não tem. Tá? Por que esses ministérios precisam estar ativos na igreja atualmente? Por causa do aperfeiçoamento dos santos. Eu e você precisamos, gente, quando eu digo esses ministérios, não só na conotação feminina, mas masculina, ou seja, de modo geral, são usados para nos aperfeiçoar por meio da palavra. A igreja que tem um ministério de mestre ativo, gente, é uma bênção, sabe? Ela tem ensinos aprofundados da palavra. Se tem um evangelista, nossa, maravilhoso, a igreja vai evangelizar mais. Se tem profeta, ela vai ser mais exortada, ela vai caminhar numa direção muito mais precisa. Se tem apóstolo, ela vai ser, vamos dizer, uma igreja que funda outras igrejas, sabe? Que o apóstolo é o enviado com uma mensagem. Então, isso é muito importante, gente, sabe? Então, a gente precisa reconhecer isso, porque nós, os santos, precisamos ser aperfeiçoados por esses 5 ministérios. Para quê? Porque ninguém pode ficar parado na igreja, porque nós temos um serviço a ser feito. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós temos o serviço a ser executado e para isso precisamos ser aperfeiçoados por esses dons ministeriais e, portanto, isso vai contribuir com a edificação do corpo de Cristo. Então, gente, toda igreja precisa ter um pastor, ter um profeta, ter um evangelista, ter um mestre e ter um apóstolo, ter esses ministérios fluindo nela. Agora, é lógico, né? Tem que ter pessoas preparadas para ministrar esse tipo de assunto na igreja, para que os irmãos aprendam e não idolatrem esse tipo de ministério, porque isso também é um problema, certo? A igreja muitas vezes não está preparada para ter um profeta ali, para ter um mestre, etc, etc, para ter um apóstolo, e começa a idolatrar aquela pessoa. Então tem que haver um ensino, né? E de repente, se for o caso aí, a denominação reconhecer que eles estão errados, né? Que eles deveriam já ter reconhecido esses ministérios há muito tempo e permaneceram numa visão diferente da Bíblia e, portanto, estão andando, vamos dizer assim, de um modo um pouco mais lento. Mas, de qualquer forma, irmãos, as denominações são uma bênção, nós respeitamos todos os irmãos que creem de forma diferente, tá? Mas fica aí esse adendo. Então, existem profetas, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas no corpo de Cristo, na igreja invisível hoje, e nas poucas denominações que reconhecem esses chamados. Muito bem. Seguindo, eu queria dar um conselho a você, meu irmão, minha irmã. Se você está numa denominação que não reconhece esses ministérios, tanto para homens quanto para mulheres, certo? Ou se reconhece apenas para homens, irmãos, se submeta à autoridade do seu líder local.
esse é o melhor negócio que você pode fazer, tá? O melhor comportamento, não se levante contra, não fala contra, porque isso mesmo, isso só vai atrair consequências ruins para você mesmo, certo? Deus não gosta de rebeldes no corpo deles, aqueles que se levantam contra a autoridade. Então, se submeta, ore para que Deus te dê a direção. Se você reconhece que tem um chamado profético, ou apostólico, ou de mestre, enfim, evangelista e tal, ou de pastora, certo? Ou pastor, tem igrejas que não reconhecem nem o ministério de pastor, irmão. Tá? Então, ore para que Deus te dê estratégias para que você desempenhe esse ministério na igreja invisível, certo? Sem prejudicar a sua denominação, sem ser pedra de tropeço para ninguém. Tá bom, pessoal? Então fica aí essa sugestão. O que esses irmãos profetizaram, esses profetas que está dizendo lá no Apocalipse capítulo 10, versículo 7? Eles falaram, gente, a respeito da Nova Jerusalém, tem ali os textos de Isaías, está vendo? Tá? 24, Isaías 2:4, tá vendo? Eles falaram também a respeito de novos céus e nova terra, tá lá, Isaías também fala isso, e disseram, pessoal, a respeito do governo do Senhor Jesus no milênio, no reinado dele durante 1000 anos aqui na Terra. Então, esses irmãos profetizaram a respeito disso. Então, tem muito mistério ainda a ser revelado para nós depois do arrebatamento da igreja. Alguns Deus já tem revelado atualmente, outros nós sabemos, só vamos saber lá. Quando estivermos lá em cima com ele e as coisas acontecendo aqui embaixo, a gente vai saber de tudo. Muito bem. Gente, seguindo, o versículo 8 fala: a voz que ouvi. Tá? Essa voz que ouvi, gente, é interessante nós entendermos o seguinte: veja bem, essa voz ela foi ouvida sem ser acompanhada de uma visão. Então, tem na palavra algumas vozes que são que vêm junto com elas, vêm as visões. Nesse caso aqui foi só a voz. E aí eu queria falar um pouquinho para nós a respeito dessas visões. Olha para você ver. Um exemplo de voz acompanhada com visão é em Apocalipse 9, 13 e depois o 17. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra onde? Na presença de Deus. Muito bem. Depois diz aí, assim nesta visão, tá vendo? Voz mais visão. Contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então você percebe que aqui a voz veio acompanhada de uma visão, e onde nós lemos no versículo 8 não está acompanhada com essa característica. Agora, pessoal, quando se fala de visão, veja bem, nós temos que entender que as visões, elas são audíveis ou visuais. Às vezes nós ouvimos e não vemos, às vezes nós vemos e não ouvimos, e por aí vai. E existem alguns tipos de visões. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas estou mostrando apenas para encorajar você a estudar sobre esse tema, que é pouquíssimo ensinado nas igrejas, tá? Nas denominações, tá? Porque é um assunto que não é tão simples assim, precisa ter um conhecimento muito adequado e aprofundado, usar os versículos de modo correto para poder ministrar isso aqui com muita sabedoria. Mas é um assunto fantástico. Veja bem, nós estudamos isso num dos seminários que eu fiz. Então, nós temos os tipos de visões, que são aquelas que a pessoa está acordada, ela está consciente. Tem as outras que são noturnas, que está, vamos dizer assim, inconsciente. Né? Nós temos vários versículos bíblicos que a gente chama aí, né, que são chamados de sonhos, certo? Depois nós temos as visões em êxtase, que a gente vê em Atos 10, o apóstolo Pedro tendo lá, e um arrebatamento de espírito, que a gente também percebe. O 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, nós lemos lá que fala que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o paraíso, né, até o terceiro céu, enfim. E João, que é um exemplo para nós de arrebatamento de espíritos também, onde, vamos dizer assim, você tem a sensação, é o que a gente imagina, de que há uma separação do corpo, tá, do seu ambiente físico. Tá? Então, a pessoa não, o corpo dela está ali, mas o espírito dela não está lá com Deus, está vendo coisas inefáveis. Então, foi isso que aconteceu com João, foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Muito bem, gente. Quanto à forma de ver essas visões, pode ser fechada, com os olhos fechados, claro, como aconteceu com Paulo,
tá? E também pode ser aberta. Isso é coisa linda, irmãos. É um privilégio assim que Deus dá para algumas pessoas. Agora, lembrando que se Deus dá uma visão para quem quer que seja, irmãos, ele tem um propósito. Entende? Ele não vai ficar mostrando as coisas à toa. Ah, não, porque eu vi um anjo. Ah, porque Deus me mostrou isso, Deus mostrou aquilo. Irmão, Deus não faz, Deus me deu uma visão tal, tá? Se ele deu uma visão, qual é o significado dessa visão? Qual é a prática que ele deseja que a gente comece a executar a partir de então? Tá legal? Então, encorajo vocês a estudarem sobre esse tema, que é um assunto muito interessante. Como Deus fala com você em sonho? Então, estudando sobre esses temas, você vai ter aí a sua resposta, tá joia? Olha só, meus sonhos vêm de Deus, porque tem sonhos que vêm da carne, tem sonhos que vêm do Espírito. Como identificar isso? Por meio desse estudo que eu recomendei a vocês. Maravilha, gente. Vamos em frente aqui. Ó, depois ele segue falando. Versículo 8, né? A voz que ouvi, vinda da onde? Do céu. Tá? Então, vinda lá do trono de Deus, onde nós estaremos assentados junto com eles, nesse contexto, junto com o Pai, né, e com Jesus, nesse contexto aí. Veja bem, aí você fala assim, Fábio, mas essa questão de trono e tal, como é que é isso? Olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, nos garante que estaremos lá junto com ele. Ó, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Gente, aqui nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita num contexto oriental. E lá, os tronos eram mais largos, certo? Eles cabiam mais de uma pessoa. Então, fica aí um modelo, obviamente, despretensioso de demonstrar aquilo que tem lá em cima, tá? Mas só para vocês verem, aí no Oriente, você vê que o trono, ele cabe mais de uma pessoa. Olha lá para você ver. Tá? Então, são lindos, né? São muito bonitos, mas lógico que nem se compara com aquilo que vai ter lá em cima. Olha esse o tamanho, para vocês verem. Então, é lá que, segundo Apocalipse capítulo 3, versículo 21, nós estaremos junto com ele, e foi de lá que essa voz veio. Pois bem, seguindo, ó, estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto. Pessoal, aqui nós vemos o seguinte, que João, ele recebe a autoridade para poder pegar esse livro e ele obedece, ele vai e pega o livro da mão do anjo, certo? Então você vê que ele estava ali, ele realmente resolveu fazer aquilo que Deus mandou. Muitas vezes, isso porque era um anjo, hein, gente? Muitas vezes Deus manda fazer coisas simples, irmãos, e a gente não faz. João aqui não, ele foi lá e pegou esse livro que já estava aberto, que Jesus abriu anteriormente, das mãos do anjo. Então, nós sabemos aí que o livro se encontra aberto, e aí quando a gente olha ali embaixo na tela, ó, você vê, no Apocalipse capítulo 5, versículo 1, o livro estava na mão de Deus Pai. Versículo 7, ele vai para as mãos do Filho. No capítulo 10, versículo 2, ele está nas mãos do anjo forte. E agora, no capítulo 10, versículo 8, ele vai para as mãos de João. Muito interessante isso, né? Uma sequência bem legal. Tá certo. Então, João foi autorizado a pegar da mão do anjo esse livro, certo? Que ele contém aí os mistérios do que vai acontecer no final da grande tribulação. Então, como a gente já sabe, é o mesmo livro do capítulo 5, versículo 1, tá certo? A diferença é que agora, antes, ele estava fechado e agora ele está aberto, tá vendo? Então, isso que a gente precisa entender com muita clareza. Pois bem, gente, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham aí tido novos conhecimentos em relação a esse capítulo 10, esses dois versículos que nós estudamos, tá? Pesquisem a respeito das visões, e é lógico, você já sabe, eu não poderia deixar de fazer aquele convite especial para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, que você que ainda não recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, conforme recomenda Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu queria dizer a você que os mistérios de Deus, eles são para aqueles que o temem. Salmos capítulo 25, versículo 14 diz, os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem. Então, você precisa entrar, você precisa
a receber Jesus como Senhor e Salvador, para que você aprenda sobre o temor do Senhor, comece a ter mais reverência com a palavra, comece a honrar Deus como ele merece ser honrado, tá joia? E para isso só tem um caminho, que é o que está citando ali em João 14,6, que é Jesus Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai ao Pai senão por ele. Se você quer ter acesso aos mistérios de Deus, todos nós precisamos passar pelo caminho que é Jesus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou um culto nos lares, comece a estudar a palavra de Deus, comece a se aproximar mais do Senhor, enquanto ainda há tempo para você. Porque uma vez que, se você, Deus te livre, você morre, acabou seu tempo. Jesus Cristo já voltou para você, e aí você já sabe, com base naquilo que nós estudamos anteriormente, qual é o destino das pessoas que morrem hoje sem entregar a vida para Jesus Cristo, tá? Já então, gente, procure uma igreja evangélica, vai conhecer a palavra de Deus, não vai fazer mal para você não, tá bom? Vamos em frente aqui, e você, meu irmão, que já é um servo de Deus, nós temos que entender o seguinte, que tem muitos mistérios que Deus ainda não revelou, serão revelados posteriormente, mas, olha para você ver, enquanto nós temos 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 2, aliás, versículo 9, que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nós temos o versículo 10 que fala, ó, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, nós precisamos praticar Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lucas 2:52, precisamos continuar crescendo na graça, crescendo em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. Tá? Então, vamos nos aprofundar no estudo da palavra para que a gente possa crescer cada vez mais e não só guardar esse conhecimento para nós, mas também transmitir a todos que precisam ser edificados pela palavra. Gente, eu vou ficando por aqui. Deus continue abençoando, fortalecendo vocês. Desejo aí dias de muita prosperidade, de muita intimidade com Deus e que vocês possam cada vez mais estarem firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus, gente.